Esse ano, a cada 2 meses, nós estamos trazendo um assunto para nós orarmos, seja normalmente no culto da noite, mas isso não impede que no culto da manhã também nós abordemos, nós falemos, preguemos sobre isso. Março e abril foi cura e libertação. Maio e junho foi famílias. Julho e agosto, que terminou essa semana passada, foi vida abundante. Não é isso? Todos estão lembrados? Estamos começando, então, hoje uma série que vai até o final de outubro, onde nós vamos orar, vamos estar... Não significa que nós não vamos orar por cura e libertação, não vamos falar sobre vida abundante, não significa isso, mas significa que nós vamos dar ênfase ao tema Espírito Santo. Amém? Quantos gostam desse tema Espírito Santo? Se você disser não gosto, você não gosta de Jesus, porque Jesus é o Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo. E Ele está, o Espírito Santo, e eles estão entre nós, conosco e em nós. Conosco, andando ao lado, em nós, dentro de nós. E eu separei aqui alguns versículos no primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 25 a 29, e depois, no capítulo 2, do versículo 6 em diante. Então, primeiramente, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 25 em diante. Diz assim: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. E no capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Está na outra versão, né? Vamos dizer juntos, não com essa versão, mas com a que nós conhecemos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que lindo! Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Pai, fala conosco. Fala, Senhor, nessa hora, sonda os nossos corações e mentes. Coloca, Senhor, em nós esse Espírito vivo, o Espírito que fala, Espírito que ouve e que age. Queremos sair daqui dizendo, valeu a pena, Senhor, estar na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Como eu gosto desse tema. Seria um absurdo alguém dizer, eu não gosto, eu não conheço, não prefiro não falar. Porque, como eu disse, nós estamos falando de Jesus. Quando Ele ressuscitou e antes dele ser assunto aos céus, Ele disse, eu vou deixar com vocês outro Consolador. Ele era Consolador, então eu vou te deixar outro, mais um que vai ficar no meu lugar. Vocês não ficarão órfãos, estará convosco, estará em vós, estará ao lado, estará dentro, ensinando-lhes tudo, colocando nos lábios de vocês as palavras que vocês precisam falar. Como é importante quando nós temos contato com essa experiência, quando nós experimentamos, só quem experimenta sabe do que eu estou falando aqui. E é uma pena porque eu não creio que em sã consciência, sendo oferecido a uma pessoa ter experiências com o Espírito Santo, alguém dissesse, não, nada disso, não, Espírito Santo, que coisa chata. Não. Mas nós temos que estar atentos, vigilantes, porque nós temos um adversário, que o próprio Jesus falou através de Pedro. E ele fica procurando oportunidades, e quando ele percebe que nós damos oportunidades, ele tenta se encaixar, e muitas vezes consegue se encaixar nessas brechas que nós damos. Então, ele nos ocupa, ele faz com que ouçamos aquilo que é mais palpável, aquilo que é mais visível. E quando se fala do Espírito Santo, parece que a gente está falando de uma coisa que não existe. Alguns dizem é uma força. Não, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus. A Trindade Santa está ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu não quero falar muito hoje, até porque nós teremos 2 meses aí, e os pregadores que pregarão também em setembro e outubro, além de mim, certamente abordarão alguma coisa, aquilo que Deus lhes der para trazer. Eu não quero falar muito sobre ensinar sobre alguns detalhes do Espírito Santo, como é que funciona, isso nós vamos aprender mais. Já fizemos isso, já tivemos até cursos sobre isso aqui na igreja, né? Seminários sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a vantagem de deixar o Espírito agir. O tema da mensagem de hoje, deixa o Espírito agir. E eu acho que é tão difícil a gente deixar agir, porque a gente vai deixar alguém que não vemos agir por nós, que estamos vendo situações. Você imagina você ligar para alguém e pedir um socorro. Fulano, faz um favor para mim, o que é? Me mande uma pessoa aqui em casa, porque está vazando água aqui na parede, está minando tudo aqui, ou seja, o que for. E ele disse assim, deixa comigo que eu já estou vendo daqui. E a pessoa disse, mas como você está vendo? Você nem sabe onde é. Descansa, fica tranquilo. Eu já estou daqui resolvendo tudo e daqui a pouco tudo será solucionado. Isso é uma novidade que se fosse verdade, é um negócio bom demais, eu não faço nada e as coisas se resolvem. É muito difícil. Senão você precisa viver. E muitas vezes vem o profissional e nós ficamos do lado do profissional. Você está vendo? Você está fazendo?
Ih, ali vazou de novo, como se ele não tivesse vendo que estava vazando de novo. Ih, ele estragou de novo. É muito difícil, então, a gente pedir: Espírito Santo, resolve para mim essa questão. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me ensina. É muito difícil, porque nós temos que ouvir. Alguém teria que chegar e falar assim: eu sou o Espírito Santo. E às vezes até dá um eco, né? Santo, santo, santo. Não é? Mas não, ele é tão suave, mas ele também é tão tremendo. Ele faz com tanta doçura, mas ele também faz estrondar as coisas. Esse Espírito Santo é alguém que nós precisamos ter dentro de nós, sabendo, ele está aqui. Conheci uma pessoa, agora eu lembrei, há muitos anos atrás, e ele gostava, e de vez em quando ele falava assim: Espírito Santo, está me ouvindo? Você está aí? Oi? Né? Ele fazia de forma que, ele queria, não estou ensinando ninguém a fazer isso não, mas se você quiser fazer também não é pecado não, né? É uma forma que ele falou: não, quando eu falo assim, o que acontece? Ele te responde: oi, estou aqui. Não, é para eu me conscientizar de que ele está aqui. Eu preciso lembrar que ele está aqui, então eu bato aqui: você está aí, né? Estou aí, estou. E ele disse: rapaz, toda vez que eu faço isso, você acredita que eu fico numa paz muito grande? Então eu continuo fazendo. Eu não estou ensinando isso para ninguém, mas também não estou dizendo que se você fizer. Esses dois textos que eu li, ele fala de sabedoria, os irmãos perceberam, fala das coisas esquisitas que nós encontramos, fala das coisas que não são e que confundem as que são, fala de poder e autoridade. É um texto que eu acho que os irmãos deveriam guardar, e ele começa dizendo que a sabedoria vem do Espírito, e a própria Bíblia diz: se você não tem sabedoria, se você quer sabedoria, peça a Deus. Não sei quantos têm o hábito, cuidado para não abandonar Jesus e nem Deus e ficar só com o Espírito Santo, viu? Eles têm os seus papéis importantes. Foi Jesus que morreu por nós e levou os nossos pecados, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo veio mas ele é o próprio Jesus. Cuidado para não confundir muito a sua cabeça e nem tente confundir. Entenda o seguinte: eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Mas habitue-se a conversar com o Espírito Santo. E você pode até falar: Jesus, Pai, em nome de Jesus, faça com que o Espírito Santo fale comigo. Mas você pode falar, você não deve falar com o anjo. Anjo Gabriel, eu te pergunto, vou por aqui ou vou por ali? Ele não vai te responder, porque ele não atende a nós. Quem dá ordens aos anjos, só Deus. Se você vir alguém falando: se eu estava conversando com um anjo aqui, pode falar assim: ou é imaginação sua, ou você estava conversando com o diabo. Não se conversa com o anjo. Ele não vai te prestar atenção. Eu vou chamar o anjo. Não. Ele recebe ordem a nosso respeito. Mas o Espírito Santo você pode conversar. Então, a primeira coisa que nós precisamos guardar, eu quero ser breve nesta mensagem, eu queria que você guardasse que você precisa estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. E estar cheio não significa que você vai ter mais do que os outros. Significa que o Espírito Santo vai ter mais de você. Quando você diz: Espírito Santo, encha-me até a cintura, você está com o Espírito Santo e ele te tem até a cintura. Espírito Santo, entre na minha casa. Jesus, entre na minha casa de 4 cômodos e, por favor, domine a sala. Ele vai dominar a sala. Mas domine toda a casa. Ele vai entrar em todos os compartimentos: despensa, banheiro, cozinha, todos os quartos que você tiver, todos os ambientes. Então, isso não significa, quando você está cheio do Espírito Santo, eu sou uma pessoa sou melhor que os demais. Não, você é uma pessoa que está mais propensa a ouvir a voz de Deus nos mínimos detalhes,
porque ele te ocupou em todos os seus compartimentos. Agora, se você se encher do Espírito Santo e não se esvaziar, aliás, eu não quero nem entrar muito nesse detalhe que eu vou falar aqui agora, parênteses aqui, para se encher do Espírito Santo, você tem que estar vazio. Vazio de si, vazio do seu orgulho, vazio da sua mão, vazio da sua cabeça, porque o Espírito Santo vai entrar para dominar, metade com você, metade com ele. Eu não vou fazer uma sociedade aqui com o Espírito Santo, eu mando a metade, ele manda a metade. Não, você tem que estar vazio, vazio de pecados. Como é que o Espírito Santo habita com você se dentro de você tem pecados, vícios? Isso é só para você lembrar. Então, há uma limpeza. Aí depois você é cheio do Espírito Santo, você é totalmente cheio. Agora, cuidado, para você não morrer cheio. Quando é que você foi cheio? 1942. E como é que está? Estou cheio até agora. Cuidado que ele pode evaporar um pouco. Enche um tanque de gasolina e deixa lá e não viaja não. Deixa uns 3 meses para você ver o que vai acontecer. Sem você andar com o carro, a gasolina vai baixar. Diz que antigamente era pior, né? Agora é menos. Enfim, mas não estraga a minha pregação. Faz assim com a cabeça, dizendo que é verdade, todos os motoristas, para me ajudar aqui. Fica ali. A água também, se você deixa a água num compartimento, é esse copo d'água aqui, ó, e vou deixar aqui, não vou beber, vai ficar aqui, vai passar um tempo, não sei quando, esse copo, ela vai evaporar. Amém ou não? Amém? Amém? O Espírito Santo, por quê que ele manda encher? Para todas as vezes que você precisar, você se encher do Espírito, para usar. Então, não pense em ter o Espírito Santo dentro de você, te dominando todo cheio, para você não usar, porque senão não vale de nada. Não vale de nada. Já falei aqui algumas vezes, sempre tem uma pregação que, aquele exemplo, você não tem outro, não, pastor, tem um monte, mas que veio agora. Você já foi no mercado que você comprou coisa que você não precisa? Ficou lá, pendurado. Gente, eu não sei nem para que eu comprei isso. É em vários, né? Quadros e não sei, compra, está lá, não pendurou, algumas coisas. Então, se nós nos enchermos do Espírito Santo para não sermos usados, que proveito há? Qual é o propósito disso? Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador para não ser usado por Ele, para que você aceitou? Não, para ir para o céu. Não, mas antes de ir para lá, você tem que fazer algumas coisas aqui que Ele pediu. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Irmãos, nós temos muito serviço, irmãos. Nós temos muito serviço. E Deus, você sabia que Deus não quer te tirar do seu serviço para trabalhar para Ele? Ao contrário, se Ele quer te usar muito, Ele vai te colocar no lugar onde você tem acesso a muita gente. Então, não tem desculpa de se eu estou trabalhando muito e eu não tenho tempo. Você precisa arranjar esse tempo. Porque Jesus vai te usar através do Espírito Santo. Coisas tremendas. Quantas vezes, irmãos, eu saí de férias, naquela época que eu vivia muito nas igrejas, cantando, pregando e tal, aí chegava no fim do mês, eu estava cansado, depois de um ano, aí vinha Natal, aí saí com caixa de CD, entregando nas lojas, ficando na fila da loja americana, conhece isso, né? Na fila lá da loja americana, do Carrefour, e os caras, o caminhão vem, quase passa por cima da gente, aí quando chega janeiro, eu disse, eu quero férias. Aí um dia eu falei, eu quero ir para um lugar, Senhor, que ninguém me conheça, vamos lá para a Bahia, lá para o sul da Bahia, eu nem toco nas rádios de lá, meu irmão, estou na piscina, aí vem a pessoa conversar com a pastora, aí a pastora disse, não sei o que e tal, começa a conversar, ela não me conhecia não, aí veio, eu estou precisando muito de ajuda, porque a minha vida está assim, assim, assado, nós tínhamos 2 opções, eu disse, olha, você desculpa, eu estou de férias, e eu não posso fazer nada, porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa, eu trabalho muito, deixa eu contar a minha vida para você, eu trabalho de janeiro a dezembro, não tem ninguém por mim, eu não tenho secretária, eu não tenho agente, não, o Espírito Santo assim, foi por isso que eu te trouxe para aqui, você pensa que eu te trouxe por causa das férias, não, eu usei as suas férias, porque não tinha ninguém aqui para falar para essa pessoa, você já pensou nisso? Então, quanto mais ocupados tivermos, melhor.
Ou não? Deus não quer nos tirar, largue o trabalho, só serve. Não, Ele quer te usar. Espírito Santo, me use. E Ele vai te usar no táxi, no ônibus, onde você estiver. Se você se dispuser, Ele vai te usar. E às vezes, irmãos, Deus estraga algumas coisas na nossa vida para que a pessoa que vem consertar seja abençoada. Você já parou para pensar nisso? Um dia chegou uma pessoa aqui, nós ficamos bravos, deu um pane aqui na nossa energia, os irmãos lembram? Ficamos sem energia, aí chamamos e ficamos lá com a Enel, ou Enel, vem aqui, não sei, já vamos. Aí veio, quando chegou aqui, falei, meu Deus do céu, irmão, queridos, ficamos sem luz aí no domingo, puxa vida, e era o primeiro domingo do mês, vocês lembram disso? Vamos domingo. Aí a pessoa, não, vamos resolver isso. Aí comecei a conversar, de repente, do nada, eram em dois, um deles diz, que igreja, né? Estou precisando muito de oração, porque a minha vida, pronto, eu já entendi, obrigado, Espírito Santo. Vem cá, querido, vamos orar. Tinha alguém comigo, não me lembro, mas também não preciso testemunho para isso, né? Mas tinha alguém comigo, contei depois para o irmão Isaías estava comigo, e vamos aqui orar. E a pessoa falou assim, porque eu senti também, me lembrei, eu falei, está tudo bem contigo? Então, está tudo bem. Porque eu achei ele meio assim, meio aéreo, assim, olhando e falando no telefone, e assim, olhando, falei, será que esse cara é da Enel mesmo? Esse cara vai mexer aqui? E ele disse, meu sobrinho foi atropelado, minha sobrinha caiu da moto, uma coisa assim, está na UTI, um estado muito grave, no hospital, e eu estou meio fora do ar. Ele falou, você é cristão? Eu disse, sou desviado. Ele falou, vou dar um taco só para matar 2 coelhos agora. Então, primeiro vamos cuidar não vou oferecer, você tem que voltar para Jesus, seu miserável pecador, porque aí a menina está lá, vamos fazer logo a oração, né? Vamos cuidar daquela vida. Aí depois falou assim, rapaz, você sabe o que falta para você voltar para Jesus? Só falta você dizer, eu quero. Ele está te esperando há muito tempo. Ele está na porta, olhando. Deixa eu ver se ele vem. Irmãos, o Espírito Santo é tremendo, ele age na nossa vida. E é tremendo quando nós somos usados pelo Espírito Santo. Querido e querida, olhe para mim. Peça a Deus todos os dias, Espírito Santo, me use. Me use. Esse sentido de usar, você está embutindo nele, me abençoe, alargue as minhas estacas, aumente a minha fé, porque todas as vezes que você ora por alguém e vê um resultado, você fica cheio de autoridade do poder de Deus, cheio de vontade de falar mais com Deus. Mas tem uma segunda coisa. Quando você chama o Espírito Santo para habitar em você, ele precisa ser o anfitrião e não o hóspede. Ele é dono. Tem um corinho antigo, esse negócio de corinho antigo é porque meu pai cantava, tá, irmão? Então, inunda meu ser, conhece? Inunda meu ser, Espírito Santo de Deus. Ele vai falando isso, e tem uma parte que ele diz, domina, tu és o meu dono. Quando nós chamamos o Espírito Santo para ser hóspede, é a mesma coisa que você me chama para ser hóspede na sua casa. Tudo que eu quiser, eu tenho que te pedir, por favor. Tem uns que são entrões, que não pede por favor, vai lá na geladeira, mexe, mas ele não passa muito disso. Ele vai, mas ele pergunta, posso mexer aqui, posso ligar a televisão? Tem outros que não pedem, já liga a televisão. Mas não passa disso muito. Mas quando ele é um anfitrião, significa dizer que está dentro da sua casa, mas quem manda é ele. Então ele está dentro da sua vida, mas quem manda é ele, quem pensa por você é ele. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que você agora não vai pensar, vai virar um marionete. Não sei, o Espírito Santo é ou não é? Não é isso que eu estou dizendo. Ele pensa as coisas difíceis, as situações que você precisa sair delas, ele é que te diz, vai por aqui, faça por aqui. Mas isso é loucura, mas ele já disse aqui que o Espírito Santo de Deus faz isso. E Deus fez loucuras para confundir os sábios, fez as coisas que não são para confundir as que são. Ele só pode dominar sobre aquilo que ele é dono.
Quando nós dizemos assim, o meu Senhor, eu estou dizendo o meu dono. Senhor quer dizer dono. E às vezes recebemos Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eu quero a salvação, mas eu não quero ser mordomo dele. Entregue a ele tudo da sua vida, sua propriedade. Mas primeiro você precisa entregar a sua vida. Se você não entregar a sua vida e ele dominar 100%, como é que você vai entregar seu carro? Você vai estar com, não, mas não tem jeito de deixar o carro. Sua fazenda, seus dinheiros, suas roupas. Para você entregar isso, você mesmo precisa ser dele. Aí você vai sentir uma coisa gostosa, que ele sendo seu dono, você diz assim, tanto faz eu ter ou não ter, tanto faz eu ir ou não ir, tanto faz eu isso ou aquilo, porque ele é meu dono. De novo, de novo, de novo. O Senhor é meu pastor, e de nada eu sinto falta. É isso que quer dizer o Salmo 23, versículo 1. Se eu não tenho, é porque eu não precisava de ter. E se eu tenho, é porque ele achou que eu tinha que ter. Mas há uma coisa interessante. O Espírito Santo vem sobre nós, domina a nossa vida. Começa a nos orientar. E aí é feita uma união. União. Irmão, imagina aquele Durepox que não quebra. Não, não é nada disso, é muito mais. Imagina aquele cimento forte. Não, é muito mais. Muito mais. A união com o Espírito é tão forte que nada pode quebrá-la, a união. Nada quebra a união. Presta atenção. Quantos dizem amém? Mas tem um perigo. A comunhão com o Espírito é tão frágil que qualquer pecadinho, por menor que seja, é capaz de estilhaçar essa comunhão. Não sei se é errado. Às vezes a gente pensa que está errado, mas não sei. A pessoa disse assim, não, eu estou com o Espírito Santo, eu sei que eu não largo, mas eu não estou em comunhão. O Espírito Santo está dentro de mim, mas eu não estou em comunhão. Eu acho que é verdade, porque o Espírito Santo não sai de ninguém. Ele veio para ficar para sempre. Nós apagamos o Espírito Santo. Lá em Efésios diz, lá em Tessalonicenses, se não me engano, ele diz, hein? Não extingais o Espírito Santo. Extinguir é de extintor, é a origem dessa palavra. Apagar, ele está aí. Mas a sua comunhão pode ser estilhaçada, basta ter um pecado. Por quê? Ele não comunga com o pecado. Ele não comunga. Então, a união é tão forte que nada poderá quebrá-la. Mas a comunhão com o Espírito é tão frágil que o menor pecado ou iniquidade é capaz de estilhaçá-la. Por isso que você pode conversar com alguém que está em pecado ou que pecou e está afastado. Mas você fala de Deus, você não larga esse negócio de Deus, eu tenho outra. Não, meu Deus, eu não. E alguns ainda dizem assim, não larguei Deus. Não larguei Deus. Mas eu não estou em comunhão. Porque é impossível o Espírito Santo habitar em meio ao pecado. Mas agora eu vou te dar um segredo. Antes que você saia daqui cabisbaixo, dizendo, era melhor não ter vindo hoje ouvir isso. E qual é o segredo? O segredo da vida cheia do Espírito é você saber que a comunhão quebrada pode ser instantaneamente restaurada por meio da confissão do pecado e do sangue de Cristo.
Só isso? Deixa eu ver quantos pecadores tem aqui hoje. Todos nós, né? Pastor, essa foi a melhor notícia que o senhor deu. Ufa! Que alegria! Vamos, que na hora que eu me arrepender... Mas pode ser que não dê tempo de se arrepender. Cadê Jesus? Cadê o irmão? Cadê o Joaquim? Cadê o Maria? Cadê o... Subir. Não deu tempo. Quem é cheio do Espírito Santo não tem dificuldades de se arrepender e nem de confessar. Uma pessoa muito amorosa é passível que ela tenha mágoa em algum momento, mas ela é muito mais fácil de perdoar do que aquele que é rancoroso. Amém ou não? Uma pessoa cheia do Espírito tem muito mais facilidade de se arrepender. Exemplo, Davi. As coisas erradas que Davi fez, puxa vida, a gente fala assim, que cara miserável, cara de pau, né? Pegou a mulher do cara e ainda mandou matar o cara. Às vezes nós fazemos pior que isso, não exatamente assim, mas uma outra coisa que também desagrada o coração de Deus. Mas o que apaixonava o coração, Deus era apaixonado porque Davi entrava na presença dele rasgando o coração. Por quê? O Espírito Santo estava com ele. Ele era um homem com coração, segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Segundo Deus o colocou, pela vontade dele, Deus, como rei. Quer ver o Espírito Santo fazer a diferença em sua vida? Deixe de usá-lo apenas como combustível. Use-o. Já que eu falei de combustível, use-o, dê a ele o volante do seu carro. Deixe ele te levar. Muitas vezes nós estamos orando a Deus. Deus, me dá força. Tá, temos que orar, irmão, lógico. Está errado, não. Deus, me dá a saída. Sim, temos que orar. Mas entregue a chave, entregue o volante e Ele vai dar a saída. Nós precisamos saber dessa diferença, dele nos dirigir. Estamos começando o mês de setembro. Será um mês que nós vamos falar muitas vezes. Dentro do esforço, que hoje não temos o esforço, que é o primeiro domingo do mês, não temos habitualmente, mas dentro da escola esforço, estamos falando em Atos, e Espírito Santo do início ao fim. Ações do Espírito Santo, atos do Espírito Santo. Que nós possamos, setembro e outubro, que são os 2 meses, mas não deixar novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, não, a vida toda tem que ser, mas vamos aproveitar esse intensivão, vamos chamar de intensivão, busque mais, procure saber, pergunte a nós, aos irmãos, sobre o Espírito Santo, experimente o Espírito Santo, encha do Espírito Santo, e use esse Espírito Santo que Ele deu, ou seja, essa força, esse domínio, essa temperança, essa autoridade, isso tudo é o Espírito Santo. Use, e depois vai lá e enche de novo. Mas não deixe apodrecer dentro de você o Espírito Santo que você foi cheio. Use-o, mas capacite-se com Deus, através da palavra, através da oração e através, principalmente, depois de orar e ler a palavra, através dos atos do Espírito Santo. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra viva e eficaz, Tua palavra que não volta vazia. Senhor, eu quero pedir que nesta manhã, aquelas pessoas que estão aqui segurando no leme, ou segurando na corda, de uma forma que, imagina, eu não posso soltar, porque senão eu vou me perder. Senhor, que eles tenham confiança em Ti, soltem-se. E naveguem, Senhor,
pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.